Olá, internautas! Olá, amigos do canal Apollo Channel, o nosso canal oficial dos sites Apollo 11 e Painel Global, para quem ainda não conhece. E eu convido você a assistir esse vídeo e, se gostar, no finalzinho, inscreva-se no nosso canal, é muito fácil, é só acessar aqui embaixo, não paga nada, e não se esqueça também de apertar o sininho. Hoje o nosso assunto é com relação aos vulcões. Nós vamos entender um pouco como são emitidos os alertas para uma erupção vulcânica, como os institutos monitoram os vulcões, o que exatamente, tecnicamente, estes institutos observam. Nós vamos passear aí por dentro dos alertas dos vulcões. Eu tenho certeza aqui que muitos, assim como eu, concordam que uma erupção vulcânica é um dos fenômenos naturais mais espetaculares da natureza, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo muito poderoso, muito avassalador. No Brasil, a gente não tem essa realidade próxima, mas imaginem que existem dezenas, centenas de vulcões ao redor do globo e muitos moram em torno do vulcão. Então, esses alertas diários, esses avisos de erupção vulcânica são comuns para essa população. Eles convivem diariamente com isso. Está bem fresco aí na nossa memória a erupção do vulcão Taal, nas Filipinas, aconteceu no dia 12 de janeiro de 2020 e, na ocasião, obrigou a evacuação de 16 mil pessoas ali num raio de 17 quilômetros em torno do vulcão. Existem comunidades que moram ali e, além disso, existem hotéis, parques. É uma região turística, né? Esse vulcão, ele é um vulcão pequeno, mas muito ativo nas Filipinas. É considerado aí o segundo vulcão mais ativo da região. Para vocês terem uma ideia, ele entrou em erupção 30 vezes nos últimos 500 anos. Na ocasião, a população precisou usar máscaras, né, para evitar a inalação dos gases tóxicos, né, tudo ficou paralisado, comércio, escolas, até o transporte aéreo foi afetado pelas cinzas que subiram aí a uma altura de 15 quilômetros, e a região metropolitana de Manila foi afetada, né, a região fica a menos de 100 quilômetros do Monte Taal, é relativamente perto. E por que eu estou falando deste vulcão Taal? Eu poderia falar de outros N vulcões ao redor do globo, é só um exemplo porque está bem próximo aí da nossa memória. E nestes últimos dias de janeiro, no finalzinho de janeiro, o Monte Taal novamente está em alerta nível 3. Tá? Lá, quando aconteceu a erupção no dia 12, os técnicos avaliaram que ainda o vulcão estava em atividade e poderia novamente entrar em erupção nas próximas semanas. Bom, e o que esses avisos indicam à população? São avisos em que a população se prepara, então, para uma erupção vulcânica efetivamente. O aviso, o alerta nível 3, por exemplo, ele já indica uma possibilidade de uma erupção em semanas, o nível 4 em dias, até o nível 5, quando a erupção finalmente acontece. Bom, o Taal está então em nível 3, comunidades estão estritamente proibidas de permanecerem no raio de 7 quilômetros, essa é a orientação do Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas. O alerta fala em uma saída repentina de vapor da cratera, explosões fracas, terremotos vulcânicos, queda de cinzas e explosões de gás vulcânico que é letal, né? No caso, seria um gás letal. E para todas essas áreas ameaçadas aí ao redor do raio de 7 quilômetros. E pede então que a população observe o deslocamento do solo, né, as fissuras no solo, queda de cinzas prolongadas e os pequenos terremotos. Agora eu pergunto a você, é possível prever uma erupção vulcânica? Sim, é possível. As erupções vulcânicas são diferentes de terremotos, né? Não existe ainda hoje em dia uma previsão para terremotos, não sabemos quando ele vai acontecer, em que parte do globo e qual a sua intensidade. Já com os vulcões, a situação é diferente. Os institutos, eles monitoram sinais
muito específicos que demonstram então que uma erupção vulcânica vai acontecer. Você já ouviu falar em tremor harmônico? Pois é um sinal muito específico e muito claro de que uma erupção está prestes a acontecer. O diretor do Apollo 11, Rogério Leite, preparou para a gente uma explicação bem fácil aqui para o canal, para a gente entender quais são esses sinais que os institutos monitoram. Vamos dar uma olhadinha. Existem vários sinais que indicam que uma montanha está prestes a entrar em erupção, de que um vulcão pode entrar em erupção. Um deles é o aumento grande dos tremores dentro da montanha, que indica que o magma está fluindo muito fortemente dentro da montanha, e o que aumenta a quantidade de tremores que são registradas pelos sismógrafos. Uma outra indicação bastante interessante é o aumento da emissão de gases ao redor da montanha, de vapor d'água ao redor da montanha, que pode indicar um vulcanismo em atividade maior do que o normal. Outra coisa que pode indicar uma possível erupção é a deformação da montanha. Às vezes essa deformação da montanha só é perceptível com o instrumento. E algumas vezes você percebe até mesmo visualmente a deformação dessa montanha, seja o inchaço, a inclinação das paredes, tudo que indica que a montanha está se movimentando, está alterando a sua geometria, pode indicar também uma erupção vulcânica. Um outro sinal bastante interessante se chama tremor harmônico, que é um sinal dentro do sismograma que indica que o magma dentro do vulcão ele está sendo pressionado dentro de tubos mais estreitos, né? Como se fosse um órgão de tubo, né? Que o ar pressiona e sai o som. Então o tremor harmônico é um sinal dentro do sismograma, que você observa dentro do sismograma, que indica que o magma está sendo fortemente pressionado dentro das cavidades vulcânicas, criando um sinal muito característico chamado tremor harmônico. A presença desse sinal é quase certa de que o vulcão vai entrar em erupção. Naturalmente que cada caso é um caso, então todos esses sinais precisam ser analisados de uma forma conjunta para se ter certeza de que a montanha vai ou não entrar em erupção ou explodir. O aumento de tremor dentro da montanha não é um indicativo de que a montanha vai entrar em erupção. O aumento de tremor dentro da montanha pode ser até comum em alguns tipos de vulcões. Tem vulcões que passam o ano inteiro tremendo muito e não explodem, não entram em erupção. Enquanto outros permanecem em silêncio durante boa parte do tempo e de repente começa a ter uma anomalia, um enxame sísmico dentro da montanha que pode ser indicativo de uma erupção. Mas o aumento de tremor sozinho não significa que a montanha vai entrar em erupção. Precisa ser analisado outros dados, outros parâmetros para se chegar a essa conclusão. São esses itens então citados pelo Rogério que vão determinar o nível de alerta de um vulcão e são utilizados então para orientar a população, para evitar o risco de catástrofes. Ainda assim, catástrofes acontecem, né? Mesmo com os relatórios, com os monitoramentos, a gente tem históricos recentes aí nos últimos anos de catástrofes envolvendo vítimas fatais durante erupções vulcânicas. Quem quiser dar uma olhadinha aqui no painel global, a gente tem disponível o relatório vulcânico. São diversos vulcões, onde nós temos boletins disponíveis. É só clicar em qualquer um deles e aí vem o relatório, o último relatório da semana, com situações específicas daquele vulcão. Tem informações aprofundadas, informações riquíssimas aqui para quem gosta deste assunto, assim como nós. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, deixe aí o seu joinha, compartilhe as nossas informações, esteja conosco. Eu espero você no próximo vídeo aqui no Apollo Channel. Até lá! Acho que deu, hein?